passar no detalhe só porque já vai passar. Então aqui é o traçado, sai da Penha, o binário que eu falei, o viaduto, aqui Emílio Zaluar, Campeões, chega na Brasil. O resto do traçado é aquilo que eu falei, passa pela Ilha do Fundão, faz a nova ponte aqui, Estrada do Galeão, 20 de janeiro, chega no Galeão, no aeroporto Tom Jobim, o Galeão. Pode passar. Primeiro, eu vou sempre mostrar um mapa assim, um pouquinho mais geral e depois vai ter o detalhe. Tá? Então, aqui foi o terminal da Penha que eu falei, que vai virar uma estação. Então, aqui termina a etapa 1, que já está em construção. Aqui a gente ainda não começou, mas a gente deve começar no que vem. E aí começa aqui um pedaço que a gente tem que desapropriar. Então aqui a gente foi puxando aqui praticamente todos os imóveis. A ideia nesse primeiro ponto na Monsenhor dos Rocha é a gente desapropriar o lado de quem vem daqui para lá, do lado esquerdo. Então algumas vão ser parciais, outras não têm desapropriação, algumas vão ser totais, outras sem desapropriação até chegar aqui na curva. Então, por exemplo, aqui sem desapropriação, a gente pega só essa frente aqui. Aqui é o projeto como um todo. Essa faixa aqui, amarelinha, é a faixa do ônibus. Então a faixa do ônibus já vai estar lá no canto e aqui vai ser as faixas de carro que a gente vai colocar. Só para lembrar que eu ainda não falei, a gente vai ter estações. As estações, a gente ainda não chegou a um consenso em qual o melhor lugar. A gente ainda está fazendo um novo estudo de demanda para saber que locais têm mais atratividade. E aí, a partir disso, a gente vai locar as estações e vai ver qual a interferência das estações nas apropriações. Por enquanto, aqui é só faixa do ônibus e a parte para os carros. Aonde a gente tiver cruzamentos, a gente vai ter travessias semaforizadas. Os movimentos normalmente continuam, principalmente nos cruzamentos. E a ideia é o sistema de ônibus, o ligeirão, ter sempre prioridade, mas isso é feito a partir de controles nos semáforos. Então, isso fica meio que automático. A gente vai seguir aqui Monsenhor Alves Rocha, aí começa a passar aqui. Aqui tem a linha do trem, então a gente começa a ter que desapropriar o outro lado. Então, essa faixa aqui é praticamente a desapropriação. Pode passar. Aqui na rua Ibiapina, é a parte onde a gente já tem a linha do trem, então a gente tem que começar a desapropriar aqui. Se vocês olharem aqui, praticamente todas são parciais, tem umazinha aqui total, quando o lote é um pouquinho menor. Pode passar. Ibiapina ainda não entrou no binário, o binário está mais aqui na frente, a gente vem, continua desapropriando. Até aqui esse trecho ele é muito parecido com o que foi licitado, que já era mais ou menos previsto. Todas essas vias aqui, a gente já tinha projetos de alinhamento, na maior parte delas, que já previam alargamentos futuros. Tá? Então aqui a gente vai, os lotes são normalmente grandes, então a maior parte é parcial, e quando chega aqui no binário, o BRT segue lá junto com a linha férrea e as pistas vão para cá. Eu vou ter mais uma pista aqui que é de acesso aos lotes, como eu falei. Nesse pedaço, então, quando abre o binário, eu passo a não ter mais apropriação. Pode passar. Então, se eu olhar aqui ainda é antes do binário. Depois do binário, o que vai acontecer? Redução do passeio. A gente tem passeios largos, às vezes tem estacionamentos, a gente vai reduzir para poder colocar o sistema de transporte. Pode passar. Seguindo aqui do binário, continuamos com praticamente reduções de passeio. Agora, quando a gente chega próximo à área aqui do viaduto, da descida do viaduto, a gente começa a ter uma caixa mais estreita. Então, esse pedaço aqui, a gente ainda vai ter algumas desapropriações sim. Talvez a gente tenha que até mudar essa descida do viaduto. Como eu estou com a minha faixa do BRT toda aqui no canto, eu não posso ter essa descida do viaduto, senão eu vou ter que ter um sinal aqui. Então, talvez eu tenha que mexer na descida do viaduto. Isso a gente ainda está estudando. Então, aqui, sempre ele segue o mesmo raciocínio. Pode passar. Aqui são mais detalhes, praticamente sem desapropriação, algumas parciais. Aí chega aqui naquele cruzamento aqui. Aí, esse cruzamento ele é muito importante, as pessoas até giram aqui, saem no viaduto.
Então o cruzamento continua, a gente tem aquela pracinha, o BRT vai continuar lá pelo canto, e quando eu passei desse cruzamento, eu volto a ter aquela situação que eu não tenho jeito, eu tenho que colocar as faixas para o tráfego e a faixa BRT, então volto a ter que ter desapropriações desse lado aqui. Esses são os 2 quarteirões que eu falei para vocês lá quando eu estava só falando. Os lotes aqui, na maior parte deles, eles são lotes compridos, fora um ou outro. Então, a gente vai ter umas desapropriações parciais, como eu expliquei, se o prédio ou a casa aguentar o corte parcial, a gente vai cortar parcialmente e continua. Senão, vai ter que desapropriar a edificação como um todo, mas sobra terreno, a pessoa pode reconstruir. Então, vamos colocando aqui os exemplos de antes do binário, depois do binário. Pode passar. Continua aqui. Tem algumas aqui que a gente coloca como total que seriam menores, mas a gente ainda vai chegar nesse detalhe do que é total, o que é parcial. Quando eu conseguir entrar, conseguir mapear a estrutura e conseguir conversar com o proprietário. Aqui já é o mundial, aqui o viaduto já está subindo, passa sobre a linha férrea. Tá? Então o mundial é essa parte da frente aqui. Aqui é o pedaço da escola. Estava até com desapropriação parcial, mas a gente já estudou, nem precisa pegar, no máximo que pegaria que era 2 metros, mas não precisa. E aí, frente da escola mesmo, isso é certo, não precisa passar. O nosso viaduto já saiu antes. Pode passar.